dialogar conosco, escreva, deixe o seu comentário, que isto aqui é um diálogo. É um diálogo, a graça em diálogo. É um podcast Graça em Diálogo. Então aqui é uma conversa sobre Bíblia, sobre graça. E hoje o assunto aqui é sobre justificação. Nós vamos falar sobre justificação, o que é ser justificado, o que é justificação, né? Isto é algo, né, Gil? É algo que a igreja muitas vezes para. O que é justificação, né? E ficam, mas o que é justificado? Então, através desse diálogo aqui, graça em diálogo, através é um privilégio estar aqui com cada um que compõe, e cada um vamos falar, é um diálogo. Então, vai ser é descontraído, não é um estudo, não é um estudo, mas sim um diálogo, e nós vamos aqui colocar pontos de Bíblia para que possamos entender e compreender o que é justificação. Sejam bem-vindos a um podcast Graça em Diálogo, imersão e transformação na sua vida. Este é um podcast da Casa de Adoração Milk, da CTB, formando ministério na sua vida. Através dos convidados aqui, faz parte desse ministério. Andréia Carvalho, Graciele Alves, Gil Martins, Gil Alves, José Filho e José Mesquita. Vai compor esta mesa e hoje eu quero que você venha conosco participar desse podcast. Vamos falar aqui para enriquecer a sua vida através da palavra do Senhor. Vamos aqui debruçar através de Bíblia. Cada um aqui vai expor o seu caso, a sua visão, o seu modo de pensar através da palavra do Senhor. Vem conosco aprender juntamente. Tá aqui o Graça e paz. Sejam bem-vindos, como meu pastor acabou de anunciar. Embora aqui não tínhamos títulos. Exatamente. Só que é força de hábito. E acontece, sejam bem-vindos mais uma vez, mais uma aula que o nosso professor Giliard irá processar. O meu nome é José Mesquita. Eu sou o mais novo aqui na era. Portanto, eu vou passar a palavra ao meu irmão seguinte, José Filho. Graça e paz a todos, né? Estamos aqui compondo essa mesa maravilhosa de homens inteligentes, homens que têm um bom estudo, né? E estamos aqui não só para passar estudo, como também para aprender, né? Estamos aqui todos crescendo juntos, numa só união, né? Para que todos nós tenhamos só uma palavra, que é o amor de Deus em nossas vidas. Amém. Estamos aqui juntos. Graças e paz a todos, eu sou a Graciele, estou feliz em poder participar conosco, com vocês hoje, e para juntos aprendermos e compartilharmos a palavra do Senhor. Graça e paz. Meu nome é Andréia Carvalho, também estou muito grata em estar aqui é uma honra estar aqui com todos vocês aprendendo. Mais felizes somos nós aqui, estamos reunidos aqui para esse estudo maravilhoso. Vamos aqui aprender nessa noite. Amém. Maravilha. Bom, eu sou menos conhecido, eu sou o irmão Gil. Sejam muito bem-vindos à Casa de Adoração e vamos prosseguir na leitura da nossa lição. Nós vamos utilizar hoje um texto que é muito bacana porque fala da nossa realidade. E esse texto, o texto inicial que a gente vai ler, ele está em Romanos, capítulo 5, os versículos 1 e 2 são os primeiros. E eu vou ler hoje a versão BLT, Bíblia Livre para Todos. Você acompanhe na sua versão, acompanhe na sua Bíblia preferida. Tem pessoas que gostam mais da João Ferreira de Almeida, tem pessoas que gostam mais da King James. E eu acho que é sempre muito válido a gente poder compartilhar essa palavra, compartilhar essa fraternidade, porque o que nós queremos aqui é exatamente fazer com que a simplicidade do Evangelho chegue a todas as pessoas, né?
Então, quando vocês estiverem prontos, a gente pode ler Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2, por enquanto. Lembrando, irmãos, você que quer, através daí da nossa caixinha embaixo, você tiver alguma dúvida, algo que você quer dialogar conosco, escreva, deixe o seu comentário, que isto aqui é um diálogo. É um diálogo, a graça em diálogo. É um podcast Graça em Diálogo. Então aqui é uma conversa sobre Bíblia, sobre graça. E hoje o assunto aqui é sobre justificação. Nós vamos falar sobre justificação, o que é ser justificado, o que é justificação, né? Isto é algo, né, Gil? É algo que a igreja muitas vezes para. O que é justificação, né? E ficam, mas o que é justificado? Então, através desse diálogo aqui, graça em diálogo, através é um privilégio estar aqui com cada um que compõe, e cada um vamos falar, é um diálogo. Então, vai ser descontraído, não é um estudo, não é um estudo, mas sim um diálogo, e nós vamos aqui colocar pontos de Bíblia para que possamos entender e compreender o que é justificação. Exatamente. Lembrando que nós já tínhamos falado sobre isso algumas vezes. É um assunto que nós gostamos muito de fazer aqui, estudos e pregações, porque, como nós acreditamos, é algo que todos têm que entender para que a gente possa ter o real direcionamento do Evangelho, né? Hoje em dia acontece muitas pregações que são problemas, né? São pregações que às vezes treinam pessoas de forma errada, fazem com que igrejas inteiras pensem de forma errada simplesmente pelo fato de não ter intimidade com o texto. Então, uma das coisas que a gente preza é o estudo da palavra mais próximo do original possível, para que a pessoa consiga entender a simplicidade do Evangelho. O texto que eu vou ler para vocês aqui, vocês acompanhem na versão de vocês. Essa versão, ela é muito, muito esclarecedora. Vou começar no versículo 1, então. Romanos capítulo 5, versículo 1. Agora que Deus nos tornou justos por crermos nele, nós temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio de Jesus, pela nossa fé nele, que temos acesso à graça de Deus, na qual estamos firmes, e nos alegramos na esperança de participarmos da glória de Deus. Você vê que é uma leitura simples, né? É uma leitura bem objetiva dessa Bíblia. E a pergunta que eu gostaria de fazer para todos nós: você consegue entender a justificação? Consegue entender o que nos trouxe para perto de Deus? O que nós fazemos, né, com esse dom que a gente tem de ter não somente os pecados perdoados, de ter não somente uma liberdade de acesso a Deus? Qual que é a sensação que nós temos como lemos uma palavra dessa? Isso é algo profundo, né? Isto vai de encontro com Atos 13:39, né? Todos têm aqui Atos 13:39. Por meio dele, todos aquele que crê é justificado de todas as coisas, quais não podiam ser justificado pela lei de Moisés, né? Quando nós falamos aí, quando esse texto ele começa a falar entre justificação por alguém que justificou. Exatamente. Alguém justificou, né? Nós somos justos por alguém. Quem é esse alguém? Jesus. Então ele começa, Romanos ele começa, o apóstolo Paulo começa a falar através dessa justificação. E nós vamos, ao longo desse diálogo, nós vamos entrar muito em termos de lei, né? Os legalistas e aqueles que estão em Cristo Jesus, estão na graça. Por isso que é um diálogo de graça, irmãos, para começar a abrir e entender o que é ser justificado. Porque paira sobre o meio evangélico, o meio da igreja, porque não é só simplesmente aceitar Jesus. Jesus. Nós aprendemos que Jesus crava os pecados na cruz do Calvário
e pronto, e paramos por aí. Muitos crentes, muitas pessoas param por aí, só entendem isso, pronto. E nós temos que aprender e começar a ter esse diálogo e começar a aprofundar o que é justificação, o que é redenção. Nós precisamos dialogar nisto. Por isso que esse podcast, diálogo, este Graça em Diálogo, irmãos, foi criado para que possamos começar a falar, não só para os que não entendem, que não estão na igreja, né? Aqueles que não estão no seio da igreja, mas para aqueles que estão na igreja e não entendem isso. Porque não é simplesmente você pegar no seu dia e falar, eu estou aqui dando meu dia do domingo a Deus e ir no culto. Não é só isso, é muito mais que isso. Nós temos que entender o que é essa justificação. O que realmente Jesus fez por nós. Realmente que Jesus quis, qual foi o propósito de Jesus nos justificar, porque existia a inimizade, né? Todos nós conhecemos que nós éramos inimigos de Deus, nós não tínhamos inimizade com Deus. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus, né? O Romano nos ensina que o salário do pecado é a morte. Nós estamos mortos em delitos, em pecados, e tem Jesus através da justificação, né? Eu quero deixar aí o espaço aí os meus irmãos aí falar mais um bocadinho, né? O que você acha desse texto? É através de Cristo, do seu sacrifício na cruz, com o seu sangue que nos purifica do pecado e nos redime. Mas não basta sabermos isso, temos que também cumprir, porque não podemos viver dissolutamente confiados que através de Cristo está tudo perdoado. Temos que fazer aquilo que é do agrado de Cristo. Exemplificando humanamente, como é que um par de namorados, um namorado, quando se apaixona pela sua jovem moça, como é que ele procede? Ele faz tudo o que estiver ao alcance dele para lhe ser agradável. E Cristo Cristo deve ser na nossa vida o nosso namorado, pois Ele já fez muito, fez tudo, Ele deu a vida dele por nós, e nós temos o dever, se não mesmo o amor, para com Ele, de fazer aquilo que Ele ensina e que é do agrado dele. E isto é fé. É fé. A nossa fé em Cristo nos redime do pecado, porque nos leva a não cometer mais a iniquidade que outrora cometíamos. É isso. Verdade. A gente, compartilhando também aqui, a gente entendemos que nós estamos no meio de uma geração que está vendo muita tribulação, muita violência, muita maldade, muitas pessoas que não confiam mais em ninguém, né? Nós estamos ali naquele de que toma lá da cá, estamos vivendo numa época muito agitada, onde as mentes estão totalmente desgastadas, nós estamos com a nossa paciência totalmente zero, né? E a violência cada vez mais forte, cada vez maior. Nós estamos aqui vendo aí as violências domésticas, pai contra filho, filho contra pai, entrando nas drogas, entrando nos vícios, buscando todos os lados algo para encontrar uma paz, não é? Então nós entendemos aqui o seguinte, que através da justificação a gente não encontramos paz em lado nenhum a ser em Jesus, né? Como está dizendo aqui no capítulo 1 de Romanos, que diz assim, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Jesus Cristo. Então, aonde nós encontramos a paz a não ser em Jesus Cristo, no qual Ele já tirou toda essa tribulação sobre nós. Estamos sofrendo por falta de ignorância, por falta de conhecimento.
né? Então, eu queria provar hoje o seguinte, que eu encontrei um senhor, já tinha seus 60 anos, e ele tinha a sua vida toda organizada. Os filhos criados, a esposa, tinha uma boa reforma, tinha tudo, mas era um homem que estava muito angustiado. Para ele dizia que a vida para ele não tinha sentido nenhum, era mal-humorado com todo mundo, era chateado, ninguém, era antissocial. Ninguém gostava de ficar perto dele porque ele estava de um jeito, ele disse, olha, eu não tenho paciência nem comigo mesmo. Então a gente observa o seguinte, que se nós não entendermos, não lermos, não conhecemos Jesus, este é o final. Este é o final que nós vamos ter. Então, isto que nós estamos falando, Jesus já nos deu esse presente, para que nós possamos ter essa paz verdadeira. Se a gente não abraçar com Ele, não adianta você ter atalhos. Não é no dinheiro, não é num bom emprego, não é num bom carro, e nem se tiver um avião você não vai encontrar essa paz. Mas é só nele. É só nele. Disse, essa paz, só Ele que tem para nos dar. Porque Ele já pagou isso para nós. Ele já nos deu esse presente. Onde a gente hoje, buscando todas as coisas, menos isso. Por isso que nós estamos aqui hoje. Eu acredito que tem muito poucas pessoas nos vendo, né? Porque não dão muito valor, mas essa é a realidade. Nós estamos caminhando para isso, né? E aí é que é o momento da gente encontrar essa verdadeira paz quando nós buscamos o verdadeiro sentido da nossa vida. Amém? Amém. Amém. E isso é muito interessante. Tendo sido, pois, justificado pela fé. Tendo sido justificado. Mas que fé é essa? Fé em Cristo. Mas é simplesmente ter uma fé? Nós podemos parar desse versículo 1 aqui e começar aqui. Ver o que é esta fé. Que fé é esta? Simplesmente é chegar e aceitar Jesus? Se foi o plano dele que nos aceitou primeiro? Né? Não é isso que nós aprendemos? Nós aprendemos isso. Ele nos aceitou. Que fé é esta? Isto eu quero abrir esse diálogo aqui conosco, né? No capítulo 1. Porque foi falado aqui, tendo paz. Paz que o mundo não pode oferecer, né? O mundo não oferece uma paz momentânea, que a pessoa talvez sente no algum vício. Uma paz que talvez é momentânea de minutos, hora, dia, mas o tormento vem. Uma paz escravizada, né? Exatamente, é sempre ali. Então, mas não foi falado aqui um bocadinho da paz, mas paramos aqui para ter essa graça em diálogo, através da graça, do amor, misericórdia do Senhor. Que fé é essa, né? O Gil aqui tem, nós falamos muito, né? Nós temos aqui outro canal, que é o canal do YouTube que nós temos aqui, realmente do estudo, porque isso daqui é o diálogo, nós vamos dialogar, né? Mas Gil também vai expor aqui que também essa fé é algo que já foi explanado em alguns estudos, e vamos pôr esse diálogo aqui em ação através da graça, amém? Amém. Então, Gil, fala aí um pouquinho sobre dos capítulo 1, só Versículo 1. do versículo 1, aliás, Romanos 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificado pela fé. O que eu acho mais interessante é o conceito de fé e paz que nós temos. Ele é um pouco, ele é um pouco minimalista demais, porque quando nós temos contato com a palavra de Deus, ela já saiu do seu original e, em muitos casos, ela foi traduzida, né, pela Septuaginta, passou pelo grego, o Antigo e o Novo Testamento. Depois da Septuaginta, ela veio para o latim. Depois, com todo o processo de reforma e todo o processo de estudo que as pessoas vêm fazendo e os reformadores fizeram e outros teólogos fizeram, hoje em dia existem sociedades bíblicas que fazem a tradução e a revisão da Bíblia. O que eu quero dizer para você é o seguinte:
Se você estudar o sentido original da palavra fé ou paz, que são as palavras mais fortes desse texto, você vai ter uma complexidade muito grande. Porque, como nós falamos aqui no estudo, agora que somos justificados, pois, mediante a fé. O termo que é utilizado no grego, quando Paulo escreve isso, ele está num tempo verbal que não existe em muitas línguas, que é o tempo verbal completo, é o aoristo perfeito. O que significa isso? Se eu falo para você, eu fiz o almoço ontem, esse fiz, ele é completo, ele está no passado. Só que no nosso idioma eu vou entender o seguinte, eu fiz ontem. Ontem foi ontem, acabou. Nesse tempo, está dizendo que nós fomos justificados há 2000 anos e tal, pelo sacrifício de Jesus, nós somos justificados agora, continuaremos sendo justificados enquanto estivermos vivos, porque o mérito da salvação e da justificação é de Cristo, não é meu. Então isso significa que é completo porque ele está abrangendo todos os tempos, entende? Não é só lá 2000 anos atrás. Por exemplo, quando você pega o termo fé, o termo fé ele veio do grego pistes, ele tem uma origem no hebraico, que a gente chama de imuná, vem do verbo emun. Ele passa depois do grego, ele passa para o latim, que é colocado fide, de onde vem a palavra fidelidade. Só que quando você pega o contexto do termo, se você vai utilizar o pistes, é um termo que diz que você acredita em alguma coisa com tanta emoção e com tanto fervor que você vai tentar convencer uma pessoa daquilo que você acredita. Se você pega o termo emuná, que é do hebraico antigo, o Antigo Testamento, a emuná é o tipo de crença, o tipo de fé. É como se você tivesse sido lançado numa tormenta, num rio, lutando contra as águas, e você visse um tronco. O que é que você faz quando você vê um tronco? Você tenta nadar para perto dele para se jogar em cima do tronco. E quem é que te garante que aquele tronco vai segurar você? Mas você tem fé. Esse é o tipo de fé da emuná. Sente a segurança, ali, né? Você vê um tronco, você vai em cima dele. Então, talvez quando você fala de Deus ou de Jesus para as pessoas acham que é algo tão distante. Poxa, mas quem foi Jesus? Eles estão tentando comprovar a vida histórica de Jesus como sendo um homem que realmente viveu. Mas a fé, a palavra de Deus diz que ele é mais do que um homem que viveu. Nós que cremos, acreditamos que ele é o Filho de Deus que foi enviado. Correto? E quando você entra nessa questão de fé, fide, ou pistes, ou emuná, você pensa assim, meu Deus, não é simplesmente poxa, eu vou ali no setor de transporte e eu vou fazer uma inscrição para poder eu pegar um cartão de passe, vamos supor. Você vem para casa acreditando que está tudo certo e que dia tal aquele cartão vai estar pronto. Você está acreditando. Mas ter fé é uma convicção tão grande que nada que vai acontecer com você vai tirar da sua cabeça que aquele cartão vai estar pronto. É diferente. E até mesmo se não acontecer naquela data, você vai justificar, não aconteceu o cartão porque houve algum problema, mas você continua acreditando. Eu tenho fé que vai. Exatamente. Segunda-feira está tudo ok. Essa fé que nós temos é exatamente de nós para Ele, certo? Nós cremos que fomos justificados e nós temos paz com Deus. Mas o que é paz? A nossa paz que a gente acredita vem de pax, que é um termo, acho que é latim, pax. Se você buscar o original da paz na língua hebraica, por exemplo, a paz é shalom. A raiz da palavra shalom é shelem, que é plenitude. Então não adianta simplesmente você ter paz momentânea. Aqui estamos em paz. Estamos dentro de um ambiente, nós não temos chuva, nós não temos intempéries, a gente está protegido, nós temos paz. E há muita chuva lá fora. Né? E está acontecendo uma grande chuva lá fora agora. O que eu quero dizer com isso? Que a paz que é dita nas Escrituras, ela não vem do momento, ela vem da plenitude. Nós temos paz com Deus porque Ele é plenamente satisfeito. E não porque nós fazemos algo para ter paz com Deus.
Porque você já deve ter passado por isso algumas vezes. Você, por acaso, comete algum erro, você dá ali um escorregão, um vacilo, peca, e logo em seguida acontece alguma coisa. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu não devia ter feito isso. É condenação já. Eu não devia, Já está puxa, olha, condenado. meu pneu furou. Eu sabia, eu não devia ter visto Eu aquilo. estava sentindo. Poxa, tá vendo? Aí chega em casa e fica assim, se martirizando, como se não houvesse um sangue que te lava de todo o pecado. Entende? A paz que excede todo entendimento, que Paulo escreve aos Filipenses, ela é uma paz que traz plenitude. É disso que o texto está falando aqui. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por que nós temos paz com Deus? Porque foi Ele que veio até nós com o escrito de dívida pago e fez novamente amizade conosco quando nós éramos os agressores. Entende isso? A certeza que eu tenho da minha salvação não é uma certeza calvinista. É mais do que você acreditar no calvinismo ou arminianismo. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. É porque quem prometeu para mim essa redenção não mente. Entende? Quem comprou para mim o passe para entrar nas bodas do Cordeiro não mente, ele não falha. Esse é um dos motivos, Sim, sempre. é um dos motivos que nós não temos paz. Porque a paz, aquela que Jesus nos deu, é que quando a gente aprendemos a perdoar. Só que a gente às vezes aprendemos a perdoar quem nós queremos. É por causa da troca de benefício, né? Cada troca de benefício. Então, eu vou ver o seguinte, como estava conversando, a pessoa disse assim, olha, eu não perdoo fulana, porque eu fiz tudo de bom para ela e ela só fez o mal para mim, então para mim ela morreu, eu não perdoo. Então a gente vê o seguinte... Ainda pede justiça de Deus na vida dela ainda. Ainda pede. Não, Deus vai fazer justiça. Justo. Porque eu não perdoo. Então uma pessoa dessa nunca vai obter uma paz verdadeira. Porque na verdade ela sabe pedir o perdão a Deus para ela, mas não ela pede perdão, nem perdoa ninguém. O motivo hoje do ser humano é ter essa natureza do qual a gente só aprendeu a ter, a receber, mas não a dar. Esse é um dos motivos. Eu tenho um caso assim, né, que vem falando, o rei perdoou. É a parábola do credor incompassivo. Parábola do credor incompassivo, tem. Mas aprendam a perdoar. Mas interessante. Perdão é uma decisão, né? Eu acho que quando você é a melhor decisão. São duas coisas que eu acho interessante. O perdão e o amor não são sentimento. São uma decisão, é uma ação. Você escolhe. Porque se não fosse assim, Deus não tinha trazido isso como mandamento para a nação de Israel. Amarás o Senhor teu Deus. Como é que você pede alguém para sentir algo? Então, o amor, ele não é, sabe, um sentimento. Para quem não sabe, essa aqui é minha esposa, tá bem? Por isso que ela é Graciele Alves. A esposa desse lado, atenção. Eu escolhi amar essa senhora. Literal, tudo, né? Olha. Deixa eu me declarar para minha esposa. Eu escolhi amar essa senhora. Não foi uma coisa arrebatadora que me olhou e eu olhei de volta e eu falei assim, nossa, eu não aguento. Não, isso é irracional. Ela está toda emocionada aqui. Sabe? Não tá, não? Foi uma coisa arrebatadora que me fez... Você tem que escolher. Sabe, porque se você não escolhe, se é só um sentimento que te pega, te aprisiona, quando esse sentimento acabar, você vai fazer o quê? Como se diz aquela paixão, né? Arrebatadora, sua paixão. A paixão, ela... Entendeu? Quer dizer, quando ela casou comigo, eu era só um corpinho bonito. E quando esse corpinho não for mais bonito, ela vai me largar? Ela tem todos os dias que escolher me amar. E eu tenho todos os dias que escolher amar. É por isso que eu digo para você que o amor e o perdão não são somente um sentimento. É uma decisão de você ter isso constantemente, sabe, na sua frente, porque nós não somos animais irracionais para poder cair em qualquer tipo de emoção. Você não pode simplesmente chegar aqui e começar a fazer coisas e sentir reações e falar, não, Deus está nesse lugar. Ué, mas Deus está nesse lugar só porque você arrepiou? Você, quando veio da sua casa para cá, não tinha certeza
que Deus está dentro de você, tem que ser mais do que uma emoção. Entende? É por isso que quando Paulo escreve esses textos, e as cartas de Paulo são cheias de emoção, e cheias de amor e de pedidos, sabe? De que você possa realmente mergulhar nessa intenção, porque é uma escolha. Não tem como, é uma escolha. O amor, ele é um verbo porque ele é uma ação, ele não é um sentimento. Ele não pode acabar simplesmente assim, porque Deus, ele está constantemente exercendo o seu amor para mim. Porque eu estou pecando toda hora. Eu erro toda hora. Eu sou um ser humano imperfeito. Então, ele prova para conosco o seu amor, que ele morreu na cruz por mim. Consegue entender isso? É muito grande. Não é simplesmente um arrepio na espinha, é muito Ele grande. está demonstrando sempre o amor, o perdão, porque Ele nos perdoa sempre. Claro. Porque isso é como ele disse, que o amor é uma escolha. Você todo dia tem que escolher amar. E todo dia você vai ver no seu parceiro, na sua parceira, na pessoa falhas, erros. Mas se você olhar com os olhos natural humano, você vai sempre ver com falha. Mas com amor, você escolheu amar e você não vai ver essa falha. É que tem um ditado aí fora, um ditado diz que o amor é cego. É cego? É, ele é cego. É cego. Ele diz que é cego. Não, mas não quem concordo. ama, isso, Não então, é concordo. um ditado aí fora. Mas nós não, nós olhamos com amor. Mas o ditado lá Totalmente fora, diferente, né? ele fala nesse sentido pelo seguinte, porque às vezes tem pessoas que passam e vê um casal totalmente diferente de um pro outro. Né? Olha assim, poxa, vê um cara tão bonito, vê uma mulher tão feia, ou então uma mulher tão bonita com um homem tão feio, e de repente é assim, poxa, meu Deus, como o amor é cego. As pessoas pensam nisso. Mas só que nós olhamos que o amor é tanto que não vê Falha no outro. aquilo que os outros lá fora estão vendo. Exatamente. E Demonstra o o que os verdadeiro outros, amor. É o o que os verdadeiro outros amor. lá fora estão vendo a falha, ele está vendo só qualidades. Sim. E só vê o que é bom nela. Isso é que é o amor verdadeiro. Né? E no que ela falou a respeito de perdão, o amor, ele é a chave para poder perdoar, porque quando você perdoa, você não esquece. Não existe essa questão de, quem perdoa esquece. Não, Amnésia. quem esquece tem amnésia, tem que procurar um médico. Alzheimer. Porque se você fizer alguma coisa para mim, e eu perdoar você e esquecer o que você fez para mim, eu não te amo. O amor é a prova de que eu vejo você e eu sei o mal que você me fez, mas você me pediu perdão e eu ultrapasso esse mal. Então ele está bem vivo aqui. Entende? É como uma cicatriz. Você olha, já não dói mais, ou pelo menos não dói tanto quanto no momento. Mas você não esquece. Mas você não esquece Você isso. sempre vai ver a cicatriz. Mas ela não- a gente até esquece que Mas- comeu ontem, semana passada, Mas mas Deus você tem uma esquece. cicatriz, você lembra o dia, a hora e como foi. Sim, Mas Deus Aqui, minha esquece, cicatriz. apaga. Glória a Deus. Ele joga o pecado no esquecimento, né? No mar do esquecimento. Mas voltando aqui para o texto. Pois sido justificado por fé, né? E depois, mediante a fé. temos paz. Temos paz com ele. Eu falo sempre esse versículo que o Gil fala, é a convicção, é essa paz aqui que é paz. Essa paz de saber que Romanos capítulo 1 nos entrega que aquele que está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Aleluia. Então, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Esta paz, essa convicção, aqui não está calvinismo, não está. Nós estamos falando quem é salvo, salvo para sempre, né? Não é isso que nós estamos aqui a afirmar, mas nós estamos a afirmar que nós temos a convicção que não há condenação, nós somos justificados. É essa paz que nos... Essa paz, quem pode tirar você da sua salvação? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Abandonar a Cristo, deixar Cristo, viver a minha vida, não ser mortificado. Eu falo assim, não, a minha vida é minha, né? A vida é minha, eu não perdoo mesmo, eu vou seguir a minha vida. Amém. Deus vai te deixar. Vai deixar você seguir sua vida, o seu caminho. Mas a conta chega, não chega? No final chega. Pois é. Eu posso liberar o perdão
libero aquele perdão, vai me fazer bem, mas eu não sou obrigada a andar com aquela pessoa, ou estar com aquela pessoa, ou conviver com aquela pessoa depois daquilo que ela me fez? É uma pergunta difícil de responder, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar, por exemplo, a oração do Pai Nosso. Porque o Pai é nosso, não é meu. O pão é nosso, é para nós, não é para mim. Então, realmente, é uma coisa muito ruim. Poxa, eu vou perdoar. Tá, Jesus me alcançou e eu vou perdoar, mas eu não sou obrigado a andar junto. Aí quer dizer, e se por acaso Jesus fizesse a mesma coisa? Eu te perdoo os seus pecados. Mas só que você continua no inferno e eu continuo aqui no céu, né? Para quem acredita em inferno, céu e tal. Logicamente que a gente acredita na salvação e os termos céu e inferno são termos muito usados, né? Mas dizendo assim, é muito doloroso você praticar o perdão e não conviver com a pessoa. Nós temos uma escolha, né? E eu acho um pouco arriscado. Mas realmente é aquilo que dá vontade de fazer. Poxa, a pessoa fez tanta coisa, eu vou perdoar. Será que a gente realmente perdoou? Ou será que a gente... Ou pode ter medo de acontecer novamente. Também, claro. É uma coisa que é possível de acontecer, né? É possível de acontecer novamente. Mas, falando em termos de perdão, essa é a ideia. Quando você ora, né? O Pai Nosso não é uma reza repetida, nós não temos esse hábito, né? Mas quando você lê a oração do Pai Nosso que Jesus falou para os seus apóstolos, vai chegar no momento da oração que ele vai dizer assim: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. Então tem esse porém também, entendeu? Eu não acredito que Deus vai tirar de você a salvação porque você não perdoou aquele ou aquela. Não acredito. Só que tenta entender uma vida plena. A gente acabou de dizer aqui que paz, shalom, vem de shelem, né? Plenitude, completude. Então você tem a possibilidade de perdoar alguém e você vai conviver sozinha, ou seja, você vai viver, você não vai conviver. E a pessoa do outro lado do muro também vai viver e não conviver. Mas tenta imaginar a plenitude desse perdão, de vocês poderem reatar uma certa amizade. Logicamente que eu não estou falando aqui de você que tem um problema fora da sua igreja. Estamos falando de uma comunidade, né? Comunidade, igreja, ou um trabalho, ou seja, um vizinho. A gente passa por certos problemas, vamos colocar assim. Situações. Que a gente prefere realmente que aquela pessoa fique lá em Moçambique e você fica cá na Coreia. Mas, olhando pelos olhos de Jesus, vamos tentar entender um pouco mais. Vamos tentar fazer a coisa ficar difícil. E se ele fizesse isso comigo? Ó, Gil, eu até te perdoo, né? Mas fica aí, eu fico aqui. Não parece uma coisa pequena? Aí, mas a pessoa pode falar assim, ele é Jesus. Ele é Jesus. E eu sou um pecador, eu sou um simples mortal, né? Aí... Eu sei que... É complicado. Eu sei que a gente nunca vai ser colocado assim, à prova de fogo. Jesus fala assim, olha, aqui, na porta do céu, vamos falar desse jeito. Você só entra aqui se você voltar lá na fila naquela pessoa e liberar perdão. Cara, é uma coisa complicada pra caramba. Irmãos, depois tem aí embaixo é na descrição, faz sua pergunta, entra na pergunta, faça a pergunta. O que é justificação, o que é paz. Depois, no próximo vídeo, a gente está respondendo também, né? Esse conjunto aqui de pessoas abençoadas aqui, é um privilégio aqui, só pessoas aqui conhecedoras. Estão aqui, assim, né? Amém. Esse é diálogo, é imersão e transformação na sua vida. Esse é o podcast. Olha só, o versículo 2, ele fala também a respeito disso. Né? O versículo 1 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O 2 vai dizer: pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí nós temos a certeza de que, por causa do que Cristo fez, nós vamos entrar
né? Na nossa vida eterna, nós vamos entrar ou no paraíso, ou no céu, do jeito que você gostaria de chamar, no mundo vindouro, como chamam, né, os judeus. Mas é por meio dele. Por meio dele nós obtivemos essa graça. Por meio dele nós obtivemos esse acesso. Então, volta novamente a mesma tecla. A koinonia, a palavra que está lá para convivência, amizade, né? Você ter o acesso uns com os outros, a koinonia do grego, ela é um amor, uma amizade que faz com que não tenha nada de difícil para você fazer, não tenha nada difícil de compartilhar, né? E a gente precisa tentar exercitar isso ao máximo, porque como é que você vai um dia pegar o microfone, pregar o amor de Cristo e dizer que você vai amar o estranho se você não consegue amar quem está dentro da sua igreja? Como é que você vai pregar sobre o perdão e pregar sobre o arrependimento a um estranho que você não conhece, chamando ele para a sua realidade, para o seu arrependimento, se você não consegue perdoar aquele que já está dentro da sua igreja? Aí nós entramos num conflito muito grande. Ah, mas isso é impossível. Eu sei que é impossível, por isso que Jesus amou. A palavra não diz assim? Jesus amou. E ele amou o mundo de uma forma tão grande que ele se entregou em sacrifício pela nossa redenção. Então, lógico que, poxa, somos seres humanos e sempre vai ter uma coisinha e tal. Só que uma vez eu vi um filósofo falar uma coisa, eu não lembro quem foi agora, sinceramente. E ele disse assim, o rancor, o ódio, é um veneno que você toma esperando que o outro morra. A pessoa já fez o mal para você. E às vezes ela é tão ruim que ela fez o mal, foi embora e na virada da curva ela nem lembra que você existe. Mas acontece que o rancor ou a falta de perdão dentro da própria pessoa para com o outro faz mais mal a ele próprio do que está fazendo ao outro. É isso que o filósofo falou. E é isso que nós, ao perdoarmos e aceitarmos e convivermos em amor, seja com quem for, estamos fazendo melhor a nós, claro. Porque a justiça não é nossa, a justiça é de Deus. E o legal é exatamente isso, que quando você perdoa uma pessoa, você não está isentando a pessoa do julgamento de Deus, se é que ela vai participar do julgamento de Deus por ser uma pessoa má, porque nós temos que lembrar também de outra coisa, a mesma graça que me alcançou pode alcançar essa pessoa, né? É gostoso falar de perdão de pecados quando é para mim e quando é para o outro. Nós estamos falando aqui de amor, não fugimos do tema da justificação. Amém. Não fugimos, por quê? Porque Jesus nos perdoou. Ele está falando do perdão aqui, irmãos. Está falando sobre justificação. Mas algo que ficou aqui no princípio, né, que fala do tempo. Antes, contemporâneo, porque Jesus, quando ele veio, antes de Jesus, houve um povo. Né? Teve Jesus, contemporâneo. Pessoas contemporâneas a Jesus. Sim. Jesus se ascendeu ao céu. Mas eu não era nascido ainda, porque nós estamos no século XXI, correto? Nós estamos falando em justificação no tempo todo, antes, durante e depois. Fala um bocadinho sobre isso, tio, para explanar um bocadinho sobre justificação. O perdão, ele é uma coisa muito, muito divina, porque não existe a possibilidade de nós imitarmos ou emularmos alguma coisa que não venha de Deus. O perdão, nesse sentido, ele vem mediante a graça, porque percebe uma coisa, vamos voltar lá no princípio do livro de Gênesis. Eles cometeram um erro. Eles não pediram perdão, em nenhum local do Gênesis você vai ver isso escrito, que eles pediram perdão. Antes, Deus veio e fez algo por eles para que eles tivessem acesso à graça de Deus. Por quê? Deus podia simplesmente ter aniquilado os dois. Vou apagar, vou zerar a memória e vou fazer tudo de novo. Está no início ainda. Mas não, Deus amou de uma forma tão grande que ele fez com que eles encarassem a realidade da consequência, mas permaneceram vivos, né? A palavra fala, não coma dessa árvore porque no dia que você comer, você vai morrer. Mas já existia um perdão, já existia uma graça.
estabelecida. A graça de Deus foi que eles continuaram vivendo. Mas Deus foi apanhado de surpresa, não? Não, essa pergunta aí é fantástica. Eles pecaram. Nada. Né? Nada. Ele não começa, Ele não começa nada antes de terminar. Exatamente, ele falou assim, mas eu disse a Adão para não comer do fruto. Aí é que eu sou uma pessoa que pensa um pouco contra a teologia do dispensacionalismo, que fala que hoje nós vivemos na graça. E antigamente o povo judeu viveu a lei. Se você parar para observar, o próprio conjunto de lei da Torá, os 603 mandamentos, é uma expressão de graça. Porque Deus viu neles alguma coisa e escolheu aquele povo, fez uma lista de regras para o judeu, pela qual essas regras fez com que eles vivessem, sobrevivessem e dele saísse o Messias do mundo, para que nós hoje tivéssemos acesso ao perdão no sacrifício desse Messias, né? E se Adão tivesse pedido perdão a Deus? Mas ele deve ter pedido em algum momento. Só que Deus ele não revoga algo que ele estabeleceu. Não volta atrás. Ele não vai voltar. Ele disse o quê? Não toque na árvore, porque no dia que dela vocês comerem, morrerão. E eles morreram. Espiritualmente eles morreram. As pessoas falam, mas é uma mentira porque Deus não falou espiritualmente. Isso tudo é um contexto. A gente tem que entender que a Torá ela é escrita numa linguagem poética. Quando eles cometem o erro, eles perdem algo muito grande. Entende? É inocente, né? Eles perderam tudo. Sim. E aí o que acontece? Eles pecaram e nós, que somos descendentes físicos dele, nós acreditamos nisso, que todos somos filhos de Adão. Nós estávamos nele no momento do pecado. É o pecado original, né? Então nós nascemos com esse pecado. A inclinação que eles tiveram, o desejo de pecar, nós temos esse desejo. E como Paulo fala, o último inimigo a ser vencido é a morte. Não somente o termo morte como sendo o final da vida, mas também o termo morte como sendo a real separação entre nós e Deus. Porque nesse momento em que nós morremos, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala isso, que para poder nascer uma árvore frondosa, a semente tem que morrer. Então, no momento que nós vamos morrer e ressuscitar para viver eternamente com Cristo, essa natureza humana que Adão caiu e nós nele caímos junto, ela vai cessar. A mentalidade caída, né? Mentalidade caída, o desejo do pecado, o poder do pecado sobre nós, porque isso vai acabar. Hoje nós vivemos no que os teólogos gostam de chamar de já e ainda não. Nós já fomos perdoados, já fomos redimidos e justificados, mas ainda não temos a forma gloriosa de Cristo. Nós já vivemos o céu na terra, porque nós cremos no Redentor, cremos em Deus, vivemos sob o poder e a autoridade dele. Mas nós ainda não vencemos o nosso corpo, as nossas inclinações e o mal. O espinho da carne. O espinho da carne. Quando ele diz a respeito do agora, durante e depois, é porque no escritor João, quando ele fala no Apocalipse 13:8, ele diz que... Não é 13:8, perdão. 13:8 ele vai falar a respeito daqueles que passaram pela tribulação. Então ele diz, e adoraram-na os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes ou desde a fundação do mundo. Então quando nós falamos a respeito do sacrifício de Cristo, na nossa mente, nós pensamos há 2000 anos atrás. Só que o sacrifício de Cristo, segundo a revelação, ele veio antes da fundação do mundo. Então o sacrifício de Cristo, ele abrange a todos. Mas como é que é? Quer dizer então que uma pessoa que nasceu antes de Jesus, ele vai ser julgado da forma que Deus achar justo e necessário. Entende? Os judeus serão julgados por servirem à lei, eles se baseiam na lei e pela lei eles serão julgados. Agora, a palavra é bem clara, não há condenação para os que estão em Cristo, porque quem está em Cristo
O texto fala, passou da morte para a vida, ou seja, nós não vivemos mais, é Ele que vive em nós, e por nós termos essa graça, esse acesso, nós não passamos por um julgamento condenatório. O julgamento que nós passamos, que Paulo fala sobre o tribunal de Cristo, é um julgamento para receber presentes e galardões. É diferente, entende? Então, quando nós falamos a respeito de perdão, justificação, antes, agora e depois, é porque foi Ele que fez. Ele é pleno. O julgamento da igreja foi na cruz do Calvário. Já acabou. As pessoas acham que o julgamento vai passar uma tela assim, vai passar tudo ali, tudo que você fez. Isso é algo que realmente chama a nossa atenção no que fala sobre a igreja, né, o futuro. Por que você tem tanta certeza de que você vai para o céu, de que você vai ter uma vida eterna? Não é por mim. Não é mérito nosso. É por Ele. Entendeu? Não é porque Paulo faça, né? Eu acho que é Efésios que, quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala: aquele que começou uma boa obra em vocês é capaz de concluir, porque foi Ele que fez. É Filipenses 1:6. É Filipenses? Foi Ele que fez. Então a certeza da minha salvação não é porque eu sou calvinista, arminiano ou pelagiano. Eu não sou nada disso. Eu creio na minha salvação porque foi Ele que comprou para mim. Não fui eu que comprei. É porque o mérito não é nosso. Eu estava observando aqui que ele estava falando sobre Adão, e eu imagino o seguinte, que Adão não pediu perdão, não vejo por esse lado, eu vejo o seguinte, que ele sentiu muita falta depois que ele perdeu o que tinha. Exato. Porque eu acredito o seguinte, que quando Deus fez tudo isso, criou o mundo, e em seguida fez o homem, a mulher e descansou. E aí deu tudo para o homem, ele não queria nem que o homem trabalhasse, ele queria apenas que ele desse nome. Nós estamos hoje trabalhando por causa da natureza do Adão. Vamos tudo nos parar. Poxa, imagina. Eu podia estar na praia agora, cara, comendo uma fruta. Adão num paraíso daquele, só descansando. Qual era o trabalho de Adão? Era dar um nome aos animais, né? E fazer aquelas coisas tudo bonitas ali. Deus diz: é isso, filho, isso, eu quero vocês para isso. É para descansar, né? Para me adorar, só isso. É isso que ele queria de nós. Eu imagino que Adão, quando saiu do paraíso, como ele se arrependeu. Como cada dia que a gente acorda para trabalhar, a gente vê o peso que é. O trabalho que é a gente cumprir o nosso compromisso, né? Estamos ali. Até então, depois, quando a gente entra numa reforma, eu acredito que depois da reforma cansa também. Que o meu irmão eu acredito que até mesmo assim que... É muito lindo. E o engraçado é que botar a culpa em Deus, né? Foi a mulher que tu me deste. Mas, exatamente, olha como é que ele já começou errado. Ele já começou errado. E nós fazemos isso até hoje. É que repetimos tudo. O que Adão há fez? 2000 anos atrás. O que Adão fez? O Adão pecou. Não foi? Negligenciou daquilo que Deus falou para ele, não foi? Repetimos tudo isso. Sempre. E botamos a culpa no outro. Quando a Eva comeu. Mas ele sabia antes da Eva o que o Senhor havia dito, que ele poderia, ele teve a escolha. Não, eu não quero comer. Exato, mas poderia ser assim, talvez. Não poderia? Talvez. Foi falado aqui do modo figurado, né? Adão fez aquilo, mas nós fazemos a mesma coisa. Nós criticamos o Adão. Mas o Adão não estava ali com Deus. Adão não estava ali no jardim, tão bem. Mas repetimos as mesmas coisas, né? Não, e eu acho engraçado os que dizem assim, que eu já falei isso também, né? A gente fala besteira todo tempo. Quando eu chegar lá, eu vou ter uma conversa muito séria com Adão. Mas só que se eu tivesse lá, em vez de ser Adão e Eva, se fosse Gil e Eva, o Gil ia pecar do mesmo jeito. Era igual. Ia fazer a mesma coisa. Nós sabemos tudo. Olha, nós sabemos de Gênesis, de todos os patriarcas, juízes, profetas, Jesus, discípulos, apóstolos. Sabemos tudo, nós temos aqui um manual e ainda fazemos mais. E pecamos. E fazemos as mesmas coisas. E afastamos de Deus, e ficamos com medo de Deus, como Adão ficou, escondeu de Deus, né? Algum deslize, a gente esconde, né? Mas aí acho que ele imaginou que o amor de Deus era tão grande que ele podia fazer tudo. Ele já tinha tudo aquilo, ele disse: olha, uma besteira dessa, eu acredito que ele não vai se incomodar. Mas aí os nossos ouvintes, por isso nós estamos falando do diálogo aqui, da graça. Exato. Por quê? Porque nós achamos que estamos em Cristo Jesus. Nós lemos aqui. Em Romanos diz que não há condenação. Quem está em Cristo Jesus? Posso viver uma vida
tranquila. Eu posso viver uma vida de qualquer maneira. Dissoluta. Dissoluta. Mas aí que está o engano. Que viver na graça é mortificar, né? Ser morto com Cristo na cruz. Né? O apóstolo Paulo diz que não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E nós mortificamos a nossa carne. Nosso eu, foi falado aqui do perdão. O nosso eu sobressai. Não perdoo. Né? O credor, Jesus, né, da parábola do credor, dividia tanto uns valores absurdos. O rei falou, não, você não paga nada, você está livre. Mas saiu dali, sabe quando foi? Aquele que devia tão pouco para ele, falou, olha, já foi condenado. Então, Jesus, ele paga um preço tão grande por mim, pelos meus pecados, me justifica, né? E eu não consigo perdoar o meu irmão só porque ele virou a cara para mim. Yeah. Né? Aí que tá, fazemos as mesmas coisas desde o Éden. Repetimos, fazemos as mesmas repetições. Por isso que é o diálogo aqui sobre graça, imersão e transformação. Temos que transformar a nossa vida através... Por isso que é um diálogo descontraído, né? Mas aqui a gente começou a falar aqui e não concluiu. Hebreus fala daqueles que foram justificados por fé. Mas nós fomos justificados por Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Nós aprendemos aqui, através de diálogo aqui, que houve um julgamento na cruz da igreja. Ali foi o julgamento. Você tem um caminho do Éden, né? No Éden tem ali a árvore e os animais para dar um nome. Teve escolha para ele. Uma escolha. Quem matou Jesus Cristo? Foi ele mesmo. Foi o próprio Pai. É plano de Deus, né? Não foi? Não foi os judeus, não foi os romanos, né? Nós achamos que o romano... Jesus falou que eu serei entregue nas mãos. Jesus falou, eu tenho que ir para Jerusalém cumprir. Hosana, né? Em cima lá do... Pilatos disse que ele tinha poder para libertar ele. Então, eu gosto mais da frase que ele fala, a vida é minha e eu entrego quando eu quiser. E ele entregou a vida em favor de nós. Então, bom, vamos ter que encerrar porque as horas passam, infelizmente. Glória a Deus. Mas estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima semana. Que pena, pai. Mas vai ser do mesmo assunto ainda, porque tem muito pano para manga. Né? Pano para manga. Pano para manga. Pano para manga. Foi 2 versículos aqui só. Né? Podcast. Você vai compartilhar, você vai divulgar aí no seu WhatsApp, vai fazer uns cortes aí. Você tem, fica à vontade. Eu creio aqui que faça perguntas. Eu creio que cada um de nós aqui não estamos aqui para aparecer, né? Para fazer. Então pode fazer um cortezinho aí, faz um corte, põe lá no seu Insta, no seu TikTok, divulga esta palavra, irmão, porque temos que abrir nossos olhos, né? Conhecerão a verdade, João 8, né? Conhecerão a verdade. E a verdade nos libertará. Essa é uma imersão, né? Eu falei imersão, hoje eu falei imersão. É que sabe que som de aqui, né? E transformação. Temos que ser transformados por palavras, não por Bíblia. Nós estamos dialogando aqui, graça em diálogo, né? Amém? Amém. Pode falar aí, João. Espere aí, né? Eu já falei. Dos ouvintes, né? Querem despedir dos ouvintes? A todos, uma boa noite, que Deus abençoe ricamente. Ou bom dia, né? Toda Talvez esta semana. Bom dia, boa noite ou boa tarde, conforme a hora e o local. Exatamente. Amém, querido. Foi um prazer enorme estarmos aqui e eu estou muito feliz com a sua presença, com a sua audiência, né? Eu não sei que algum lugar aí já é de manhã, né? Deve ser. Tenha uma boa noite e que Deus continue abrindo a sua mente, trazendo no seu coração a paz, o verdadeiro perdão, para que nós possamos viver neste mundo tão turbulento
na paz de Cristo. Amém? Amém. Tchau, gente. Até a próxima. É isso mesmo. Tchau, tchau. Até a próxima. Amém? Então compartilhe. Talvez você não vai visualizar isso, porque você vai só ouvir através do podcast mesmo. Através do Spotify, alguns os canais. Mas você que está vendo no YouTube, compartilha e vê este vídeo. Amém? Vamos levar esta palavra, este evangelho do Senhor. Podcast, né? É graça em diálogo, imersão e transformação para mim e para a sua vida. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Até a próxima, se Deus quiser.